Olá, estrategista! Eu sou Bárbara Galvão, sou médica e estou hoje aqui em mais um bate-papo com uma convidada muito especial. Vou pedir para ela se apresentar agora. Eu sou Thaíse, eu sou médica e fui aprovada na residência médica da USP para genética. Thaís, a gente viu que você teve excelentes resultados e queria entender um pouquinho da sua história pessoal, como foi que iniciou aí toda essa ideia de prestar uma prova de residência médica. Você não é daqui de São Paulo, né? Você é de Recife, não é isso? Exato, sou de Recife, Pernambuco. Quanto à questão da minha história, eu diria o seguinte: a residência é um desafio muito grande, mas não foi meu maior desafio. Eu diria que eu sou autista, tenho síndrome de Asperger, então o sistema educacional para mim como um todo foi um desafio muito grande. Começou desde tentar ser alfabetizado, sem uma estrutura muitas vezes adequada, passando pela falta de diagnóstico correto e eu ter que acabar tendo algumas limitações que não eram bem compreendidas. Adentrei na faculdade de medicina ainda sem diagnóstico. Eu fiz medicina na Universidade de Pernambuco e depois eu fui fazer a residência médica. Associado a isso, tinha também o fato de que eu vinha de uma família assim, muito esforçada. Meus pais nunca tiveram muitos recursos disponíveis, então a questão do estudo sempre era um desafio muito grande. Eu posso dizer que, olhando para a trajetória pessoal, não foi o maior desafio, mas mais uma vez eu pude ver que com a orientação correta e o suporte correto, todos os desafios se tornam possíveis. Só que, claro, quando a gente tem uma aprovação desse nível, é interessante como as pessoas muitas vezes olham para nós de uma forma até um pouco, digamos assim, endeusada. Acham que somos diferentes. E muitas vezes não, muitas vezes até ontem éramos pessoas que a maioria nem mesmo confiava que conseguiriam resultados regulares, muito menos excepcionais. Muito bem, exatamente. E assim, você falou que da dificuldade de iniciar a graduação. E como foi a ideia de estudar para uma prova de residência médica? A gente sabe que na vida de qualquer aluno, estudante de medicina, é mais uma etapa que carece, né, de muita dedicação, muita abdicação. Eu diria o seguinte: existe o real e o ideal. Eu acho que durante um bom tempo, tanto que demorou agora entre eu terminar a faculdade e eu fazer essa prova agora. E eu diria que muitas vezes eu achava que isso não era para mim. Porque eu sempre ouvia as pessoas dizendo que para você passar na residência teria que ser uma dedicação total, quase não trabalhar, só revisar. Mas isso não faz parte da minha realidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar, eu preciso pagar minhas contas. Isso não é, eu digo que a sobrevivência não é facultativa, nem para mim, nem para muitos outros. E por isso que eu sempre acho importante frisar que sim, a residência também é para vocês. Não é porque você é trabalhador, tem que trabalhar. Poxa, o acesso à medicina em si, muitas vezes já é visto como algo elitizado, muitas vezes já é visto como algo que não é para a classe trabalhadora. E eu acho que é ruim essa visão também aplicada, às vezes, às provas de residência médica, de que o trabalhador, dessa vez já médico, não vai conseguir ou que aquilo não é para ele. É sim, é possível e com boa orientação você pode passar numa boa instituição. Muito bem. E a gente sabe que é uma dificuldade conciliar trabalho com estudo, né? Como foi que você conciliou? Quantos dias na semana você trabalhava? Quantos você estudava? Como que era essa divisão de tarefas? Olha, eu não sou muito referência nisso. Eu sei que eu não fiz o correto, mas enfim, na época
Eu tinha uma carga horária grande, chegava a trabalhar 60 horas por semana em plantões, mas quando chegou mais perto da prova, por volta de 40 dias antes, eu comecei a desacelerar nos plantões e reduzir para aproximadamente 36 horas por semana. Claro, isso me cansou muito, foi um período bem exaustivo, mas eu diria que para mim o mais importante foi ver uma coisa chamada incidência nas provas. Minha gente, aquele mapa não está ali à toa, não é só uma figura bonitinha. Veja, preste atenção, os professores falam os temas e se um dos meus maiores erros quando eu era recém-formada, era querer estudar todos os temas com a mesma importância. Você não vai ter tempo para tudo. Vá em cima da incidência. Deixe professores que já passaram pelas provas, que conhecem o concurso, lhe guiar. Eles vão saber lhe dizer qual é a parte mais importante. Isso aí. E o Estratégia, ele faz isso muito bem através daquele método de engenharia reversa, né? Onde os professores acessam as provas dos últimos anos e aí eles conseguem mapear realmente todo aquele conteúdo mais incidente. A gente também tem pessoas que estão dentro das instituições, principalmente daqui de São Paulo, que sabem o que os elaboradores das provas gostam de cobrar, do que eles têm mais afinidade, e a gente vê realmente que é isso que muitas vezes vem caindo nas provas, né? E como foi para você lidar com o estresse e a pressão nesse período de muito trabalho, de ter que fazer uma prova no final do ano? Olha, eu penso o seguinte, fácil não é, mas muitas vezes eu acho que a palavra de ordem é resiliência. No sentido de que as pessoas que eu conheço que tiveram, assim, os mais destacados resultados acadêmicos, que assim, são o que podemos chamar de elite, elas, acho que eu convivi de perto, eu percebi que não tinham uma inteligência muito acima da média, mas elas tinham uma disciplina grande, um foco. Muitas vezes a preparação delas tinha começado muito antes da média, e assim, muitas vezes enquanto as pessoas achavam que ainda nem era a hora para aquilo dali, elas já tinham começado. E outro ponto também é lidar com a frustração. Porque eu vejo às vezes pessoas brilhantes, mas que não chegam longe, porque não sabem tolerar o tempo dos processos. E eu acho que você aprender a trabalhar isso, a lidar com o tempo do processo, a entender que, enfim, serão abdicações. Às vezes você não vai ter os resultados. Eu fiz simulado, por exemplo, que, nossa, eu nem quis ver a posição que eu tinha ficado, porque foi uma posição péssima. Sim. Mas não se deixar abalar. Eu acho que a gente trabalhar isso e tentar não se cobrar muito, porque eu digo que eu acho engraçado, que às vezes eu acho que a gente é muito compassivo na nossa preparação e muito exigente nos nossos resultados. Muitas vezes a gente vai muito, mas hoje eu não quero estudar, mas hoje não é o dia ideal, mas hoje eu tenho outras coisas para fazer. Então é mais compassivo do que deveria durante a preparação, mas na hora do resultado a pessoa é muito carrasca, é muito cruel com ela. E na verdade eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que a gente tem que ser o mais rígido possível durante a preparação. Não estou dizendo de ser cruel com nós mesmos, mas nos cobrar de dar o melhor que podemos dar e, enfim, ser mais tolerante com os resultados. Entender que a partir do momento que você deu o seu melhor, os resultados podem vir ou não, mas a sua parte foi entregue. Então você acha que é disciplina e constância, não é isso? Totalmente. E saber lidar com o tempo dos processos e com as frustrações. Se você cair na primeira que você tiver, por exemplo, eu nesse ano, fora a prova da USP e da Unifesp, eu fiz a prova do Einstein, que eu não tinha, no caso, estudado focado. Meu resultado foi péssimo, nem para a segunda fase eu fui, porque também não tinha sido meu foco. Mas enfim, não me deixei abalar por isso.
Então, eu acho importante sempre isso, resiliência e saber lidar com os processos. O resultado vem para aquelas pessoas que persistem, apesar de vários tropeços e erros, não é isso? Você falou que trabalhou durante um período. Você tinha o interesse de conciliar o que você via na sua prática de trabalho com o estudo para a prova quando chegava em casa? Exemplo, vi um paciente com insuficiência cardíaca no plantão e aí em casa você ia estudar insuficiência cardíaca ou então você tinha planejamentos assim bem diferentes, de seguir um roteiro de estudo diferente da sua prática? Olha, eu acho que tu tocou num ponto que eu acho bem legal. As pessoas muitas vezes falam aquela famosa frase, né? A residência é uma coisa, a vida é outra. Eu discordo um pouco. Claro que existem resultados, claro que existem assuntos para a residência médica que realmente são bem distantes da prática e da realidade, mas eu acho que principalmente em instituições como a USP e a Unifesp, muitas coisas confluem. Então, e principalmente assuntos de grande incidência. Por exemplo, cardiologia. Sim. É um assunto que cai muito na prova e cai muito na vida. Então eu aproveitava para estudar bem aprofundado, porque eu sabia que isso ia me tornar um médico mais preparado também na prática. E às vezes eu via algumas coisas no serviço e eu preciso me lembrar como é que se faz isso. Da mesma forma que, por exemplo, trauma. É uma coisa que cai muito na prova e cai muito na vida. Sim. Análise de imagens radiológicas. Eu lembro que, eu vi todos os vídeos da parte de radiologia 2 vezes. Do Joshua. Joshua arrasando ali. Mas assim, eu vi todos aqueles vídeos 2 vezes. Sim. Os vídeos também de Rivas, da parte de cirurgia, eu cheguei a ver 3 vezes alguns. Porque, além de serem coisas pertinentes à prova, elas caem e muito na vida, aparece muito. Qualquer serviço que você vai trabalhar como generalista. Eu acho que as pessoas sempre têm interesse assim, em saber como era a sua rotina, quantas horas por dia você estudava, se você realmente batia a hora, se você batia a quantidade de questões, como que era essa preparação? Olha, comigo, eu nunca contei exatamente o número de horas, porque varia. Tinha dia que eu estava realmente mais disposta, tinha dia que se um mosquito passasse próximo à minha janela, eu olhava para ele. Então, dependia muito do dia. Para falar a verdade, então assim, eu era muito mais a meta do que o número de horas. Tinha dias que em 1h30 eu já tinha absorvido o assunto. Tinha dia que já fazia mais de 2 horas e eu ainda estava ali na luta. Uhum. Então, e outra coisa também que eu fazia muito para controlar se eu tinha entendido ou não eram as questões. Eu acho que outro diferencial também do estratégia, eu sei que até é uma certa fuga a pergunta, mas preciso mencionar isso. Eu acho que um grande diferencial das apostilas de estratégia é que, em determinados trechos, ela diz exatamente aonde a prova costuma fazer você escorregar. Dá exatamente a recomendação. Então, eu digo uma coisa, a leitura da apostila é muito útil, não subestime, é muito importante. Claro, eu treinava muito questão, mas não deixe de ler a apostila, tem partes lá que vão trazer dicas importantes. Parece lá a corujinha, né? Atenção! Eu gosto daquela coruja que tá meio que segurando uma armadilha, sabe? Porque é a cara do que eles vão fazer com você. Exatamente, na prova. É verdade. Aproveitando que você puxou mais para essa parte do conteúdo do estratégia, quais produtos você consumiu do Estratégia Med? Olha, foram muitos, vamos lá. Extensivo, prova prática, análise de imagens, que é o curso de multimídia. Sim. E o sprint da USP. Eu vou contar uma coisa aqui engraçada, brevemente. Eu me senti tão mal que eu comprei um curso para a prova prática e a USP tirou a prova prática. E era o meu maior foco. Sim. Só que eu digo uma coisa, eu no primeiro momento pensei, nossa, perdi esse dinheiro. Só que mesmo quando você não vai... E olha que a Unifesp, por exemplo, tem prova prática. Sim. Mas mesmo quando você não vai fazer uma prova prática, você comprar aquela aula,
lhe ajuda muito a organizar o fluxograma de procedimentos na sua cabeça. Porque é engraçado, muitas vezes você sabe, mas você não sabe organizar, você não sabe sistematizar, e isso pode lhe derrubar no dia da prova. E essa sistematização é importante até para você saber onde buscar, né? Formar aquelas gavetas e você já direcionar todo o seu foco para aquela gaveta e aí buscar essa informação mais rápido. Eu diria, por exemplo, o ABCDE do trauma. Eu acredito que todo estudante que se forma em medicina sabe o que significa o ABCDE do trauma. Sim. Mas você saber executar Exatamente. todas as etapas corretamente, seguindo o fluxo, a maioria acaba escorregando em alguma parte. Então é um assunto que, por exemplo, teoricamente a maioria tem conhecimento, domina, mas que numa prova prática facilmente consegue derrubar quando coloca a sistematização e o fluxo. Então eu acho que, por exemplo, prova prática, mesmo para quem não vai fazer uma prova prática, eu recomendo. Para a vida, não é isso? Extrapola para a vida também, para você estar mais preparado, ter aquele script de atuação mais rápido na sua cabeça, né? E fora isso também para as próprias provas, porque hoje eu vejo questões que elas vão muito além do simples conhecimento, elas exploram muito o fluxo de etapas. Às vezes, todas aquelas alternativas, digamos, cabem, mas assim, a única alternativa correta seria a que é mais indicada para aquele determinado momento. Então, você ter um conhecimento, digamos, geral, não vai fazer você responder aquilo dali. Isso é muito verdade. Eu certa vez cheguei a ver uma questão, por exemplo, a gente sabe que na HDA refratária, uma das opções terapêuticas é o balão, né? E aí as provas, elas extrapolam. A sua resposta não vai ser só o balão, vai ser com quanto você tem que botar nesse balão ali para pressionar o esôfago, para pressionar o estômago. Então, assim, é na prática mesmo que você vai tendo esses detalhes que muitas vezes é algo que está sendo cada vez mais cobrado nas provas, né? A do essas balão, minúcias. A do balão mesmo, eu lembro que eu vi uma questão que perguntava o tempo máximo que o balão podia ficar, com quanto você colocava de soro. Então, assim, vai muito além de só você dizer, o balão do Sengstaken. Você vai ter que entender como funciona, quanto tempo pode passar. Quanto de volume colocar. E isso é você fazendo na prática, né? Que a gente acaba pegando esses... Por isso que eu acho importante, mesmo talvez para quem queira uma instituição que não tenha prova prática. E o estratégia, nesse aspecto, ele é extremamente detalhista, né? Então, esses detalhes, realmente, eles conseguem focar bastante. Falando em estratégia, como foi que você conheceu o Estratégia Med? Isso é uma história engraçada. Eu tenho um amigo de muita longa data, que é daqui de São Paulo, e eu estava querendo um curso com abordagem um pouco diferente da tradicional e mais voltada para as instituições daqui. Sim. E esse meu amigo disse que um amigo dele estava participando agora de um cursinho e que esse amigo dele era de confiança, então esse curso devia ser bom. Esse amigo dele era Bruno Buzo. e foi assim que eu conheci o Estratégia Med. Começou como uma indicação só de amigo, mas eu acabei me interessando bastante pelo material. Legal. E assim, você viu várias aulas, sprints. Você tinha algum professor queridinho, assim, do Estratégia Med? Ai, gente, eu tenho dois. Quem são? Professora Bárbara, maravilhosa, e professor Rivas. Olha, eu acho que eles não me aguentavam mais, eu tirava tanta dúvida. E eles sempre respondiam. Eu ficava impressionada, porque eu dizia, meu Deus, esse pessoal deve ser tão ocupado. Ter que aguentar um aluno como eu, do outro lado do Brasil, tirando dúvida. Eu lembro que a primeira vez que eu mandei, eu fiquei até assim, se eles iam responder ou não. Mas eles responderam no mesmo dia. Então, só que claro,
Eu estou frisando por conta disso, mas toda a equipe em si eu acho muito bom. Por exemplo, as aulas de imagem de Joshua eu achei incríveis também. Mas eu diria a professora Bárbara e o professor Rivas por conta desse contato que eu tinha com eles. Sim. Eu lembro mesmo que eu encontrei com estratégia no dia da prova da USP e a gente tirou foto, eles disseram que eu ia ser aprovado, então assim, eu digo que são meus queridinhos. Legal. E se você fosse começar seus estudos do zero hoje, você acha que o Estratégia Med seria um bom curso? Você indicaria o Estratégia? Com certeza indicaria. E com certeza usaria novamente o material, porque eu já vi que funciona e principalmente que funciona para mim. Porque eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes, existe hoje uma grande oferta de cursos, Sim. alguns muito bons, e eu acho que a grande questão é você entender o que funciona para você. Eu brinco que eu digo que é quase um sapato, tem que encaixar no seu pé. Exatamente, muito bem. Em relação aos produtos que você usou do Estratégia, você falou que usou o Sprint, a questão de estudo para prova prática, o extensivo. Algum você realmente acha que fez a diferença em relação aos outros? Você teve um aproveitamento maior? Você indicaria para um aluno de primeira opção, assim? Olha, eu diria o seguinte, que todos eles se complementam, então eu não diria que tem, digamos, um melhor e um não tão necessário. Acho que todos se complementam, no sentido de que você precisa fazer um curso para você ganhar base, você precisa de um extensivo para ir ganhando base, você precisa treinar questão, então o sprint ajuda muito, mas eu acho que uma coisa não consegue ser suficiente sem a outra. Você não consegue, na minha visão, ser aprovado só lendo a teoria sem treinar as questões, mas da mesma forma você ficar indo para as questões, errando muitas vezes, inclusive, e sem estudar a teoria, muitas vezes você também não consegue, até porque às vezes basta a questão naquele dia ter alguma nuance diferente que você acaba errando, sabe? Então eu acho que um produto complementava. E para uma prova, por exemplo, como a da USP, como a da Unifesp, mas principalmente a da USP, por exemplo, você não pode ir sem conhecimento de imagem. Vai cair muitas. Da mesma forma que... E é umas imagens, muitas vezes, que mesmo médicos experientes se atrapalham. Sim, verdade. Então, não tem como você ir hoje sem entender essa parte. E tá, digamos, cada vez aprofundando mais, tá caindo imagens de celularidade. Então, eu acho que, por exemplo, o curso multimídia é importante também. Tudo é importante no final. No final, cada um acrescenta, né? E você forma aí, tem uma ideia geral, que está sendo cada vez mais explorada, essas minúcias, né? Quando alguém te pergunta sobre estudos na área da medicina, o que é que vem à sua cabeça quando você lembra do Estratégia Med? Eu lembro principalmente das orientações de como da prova, sabe? Porque eu acho que conhecimento por conhecimento, vários grupos conseguem fazer, mas poucos grupos, e aí o Estratégia entra nisso, conseguem sistematizar isso de uma forma que é legal para a sua vida, mas é principalmente importante para a sua prova. Isso eu acho bem... Eu lembro daquela coruja meio ardilosa, assim, me ensinando na apostila, qual era a armadilha. E quais estratégias de estudo você hoje daria como uma dica que te foi muito importante para a sua preparação, para alguém que está agora começando? Conheça a banca, primeira coisa. Aonde você quer... Porque, olha, eu, por exemplo, sou do Nordeste, eu sou de Pernambuco. A abordagem para você passar em Pernambuco é muito diferente da abordagem que você passar aqui em São Paulo. Então, conheça a banca, conheça as nuances. Estude um bom material direcionado. Uma coisa que me ajudou muito é prova comentada. Eu adorava. Eu muitas vezes
esse trânsito, né, essa coisa, esse trânsito que nem existe aqui em São Paulo, para não falar o contrário, que você fica 2 horas preso na ida e 2 horas preso na volta. Eu ia com os fones no ouvido, ouvindo as questões comentadas. E eu dizia que, e assim, eu ouvindo e vendo isso, nossa, era cada insight que eu tinha de como resolver aquelas questões, que tem coisas às vezes que apesar de eu ter conhecimento sobre a área, eu nunca acertaria se alguém não me mostrasse como é que se resolveria aquilo dali. Então, uma coisa, fora todas essas que a gente já falou, eu recomendaria muito a prova comentada. Eu sei que não é, às vezes, né, parece meio insalubre, 5, 6 horas vendo, mas divida, vá por partes, respira fundo entre cada parte, mas assista, porque traz uns insights muito bons. E você entender, uma coisa é o professor simplesmente dizer a resposta, outra coisa é você entender como ele enxergou aquilo dali. Então é muito, muito legal. Você fazia primeiro a prova e depois assistia escutava os comentários da prova comentada, ou você estava de boa assim e já ia botando as questões junto com os comentários? Olha, eu já botava as questões junto com os comentários. Entendi. Porque eu deixava para responder questão quando eu estava estudando. Mas tinha dia que eu tirava só para ver os comentários das questões e as resoluções de prova. Thaís, como foi ver o seu nome na lista de aprovados? Foi uma sensação assim muito incrível. Óbvio que eu já imaginava que talvez eu passasse, mas é uma sensação que só vendo para entender. Eu gostei, foi uma sensação assim muito legal. Eu saí de não ter sido aprovado para ser aprovado em 2 instituições de destaque. O mais legal de tudo era perceber como a gente pode se reinventar e renascer assim de um ano para outro, sabe? Tanto que eu lembro que na hora só me veio na cabeça aquela música que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Porque foi essa realmente A sensação. E por isso que eu discordo muito daquela coisa de que, não, mas os que vão passar já estão definidos. Não, tá tudo em aberto e tudo pode mudar. Sim. Isso é bom e isso é ruim. Tipo, se você é bom, não relaxe. E se você não teve resultados tão bons, não se desespere. Tudo pode mudar. E a gente consegue enxergar um ponto de vista mais assertivo nos 2 polos, né? Quem ainda não tem aquela quantidade de questões que o pessoal estipula para ir bem numa prova, tem um espaço de crescimento ainda muito grande ao longo do ano. E aquela pessoa que já está ali fazendo suas 80 questões, ela não pode achar que está bem e desanimar, porque realmente as pessoas, quando chega ali perto da prova, tá todo mundo meio que nivelado, né? Você acha que valeu a pena passar por todo esse esforço para ser aprovada? Claro. Inclusive, não só pelos resultados da prova em si, mas para eu aprender a conciliar melhor as coisas e conseguir ter resiliência. Eu acho que, mesmo como uma questão de vida pessoal, eu achei essa aprovação muito importante. Eu acho que me fez, mais uma vez, relembrar o fato de que você precisa acreditar em você. Eu sempre digo que os outros, eu sempre digo que assim, os outros muitas vezes não vão dar o consolo e o apoio que você está procurando. Muitas vezes você não vai receber e muitas vezes o meio vai ser hostil com você. Muitas vezes você já não está bem e vão lhe deixar pior. Sim. Então, esse consolo, essa fé é algo que tem que vir de você. É algo que vai ter que vir de dentro. E se você não acredita em você, quando eu digo, dizem aquele velho ditado, né? Você sai atrás, você sai em desvantagem se você não tem fé. Mas não é só fé, às vezes as pessoas levam muito para a parte mística, não é só e religiosa, não é só isso, mas é principalmente em você. Fé em você. Fé em você, crença em você, não se deixar abater.
e entender que muitas vezes a pessoa que vai ter que te consolar e te guiar é você mesmo. E esperar isso de fora não acontece. Ô Thaís, para mim é sempre muito bom conversar com você. Eu acho que você é uma menina que traz luz. Em todas as nossas conversas eu consigo sentir isso. Muito obrigada por esse momento, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu tenho certeza que você está também trazendo luz para muitas pessoas que estão aí na luta. Eu vou finalizar aqui a conversa, tá certo? Vou te dar agora a palavra para você se despedir e deixar aí uma mensagem final. Primeiramente eu retribuo o comentário. Acho que você é uma entrevistadora que, além de trazer luz, você respeita muito o entrevistado, sabe? Eu acho as entrevistas aqui sempre super tranquilas. E vocês dão muito espaço para a gente falar sobre a nossa vida e as nossas experiências, então também agradeço. E aos que vão tentar agora, lembre-se sempre, é possível, residência também é para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada.